Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Vou falar agora para você que está assistindo hoje a gente aqui, vocês vão ter uma aula de marketing esportivo, do verdadeiro marketing esportivo. Eu, ano passado, tive o prazer de participar de um painel ao lado desse cara incrível que é o Luiz Tonizzi, que é CEO da Qualcomm, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. E quando ele começou a falar, vocês vão entender daqui a pouco, quando acabou a palestra, eu fui falar pro Luiz. Falei, Luiz, eu gostaria de bater um papo com você para a gente ter mais tempo, porque é um case absurdo que eu acho que aqui no Brasil pouca gente sabe. Então, Luiz, obrigado, cara. Antes de mais nada, obrigado, que eu sei que tua agenda é um inferno. Não é diferente de ninguém. A tua é complicada. E eu falei, Luiz, mas ano de Copa do Mundo, as coisas que vocês fazem com futebol, com Fórmula 1, com o esporte geral, é uma coisa absurda. Então, eu queria primeiro que você explicasse hoje um pouco para quem está nos assistindo. Não é todo mundo que conhece e tal. O que é a Qualcomm? Bom, Benja, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A Qualcomm, eu falo que talvez é a empresa que esteja em todos os lugares e as pessoas ainda não conhecem, né? E a Qualcomm é a marca nossa da empresa, ou seja, é o nome da empresa, e a gente criou nossa marca de consumer que chama Snapdragon. Então, hoje a Snapdragon é uma marca, é uma das maiores marcas do mundo, está na Interbrand, Top 40, enfim, tem todo... E a gente saiu de zero, né? Não de zero, porque talvez o 1 é o melhor, né? Mas a gente saiu lá do, 5 mil para 40. Mas o que a Qualcomm faz? Nós habilitamos o AI para todo mundo. Então, você pensa no seu smartphone, está rodando AI, é porque tem Qualcomm lá dentro. O meu carro para sozinho, o meu carro estou dirigindo na estrada, tem aquele assistente, né, de freagem e tal, é a Qualcomm que está lá dentro. Estou aqui com o meu Apple Watch ou com o meu wearable tal, Apple Watch não é um bom caso, mas o meu Android aqui, né, Samsung, Motorola, que seja, tem processador da Qualcomm aqui. O óculos da Meta, Ray-Ban, processador da Qualcomm nos óculos. Então a gente fala que a gente está hoje, na maioria dos consumos eletrônicos no mundo, e o smartphone é o maior eu diria, equipamento ou device que mais se vende no mundo, é mais ou menos 1,2 bilhões de celulares que o mundo compra por ano. O Brasil corresponde a entre 40 e 50 milhões de telefones, dentre 1,2 bilhões de smartphones que são vendidos no mundo. Mas a Qualcomm está aí, nós estamos em todos os devices, wearable, carro, IoT, e a gente tem essa marca Snapdragon, que é a marca de consumo que a gente quer que agora quando você vai comprar um device, vai comprar um aparelho, computador, que é uma coisa que a gente está lançando agora, principalmente aqui no Brasil, com os processadores Snapdragon, que as pessoas entendam qual é a vantagem de você comprar um produto com Snapdragon. Então, para isso, o investimento, o marketing e agora o esporte, né, principalmente o esporte, é uma alavanca importante para esse awareness, conhecimento da marca e transmitir os valores, né, performance, Então, velocidade, essas coisas. É aí que eu quero entrar, porque não é só um simples patrocínio numa camisa, não é isso. É esse que é o grande lance do teu negócio que eu fiquei assim, abismado. Então, por exemplo, a Snapdragon hoje está na camisa do Manchester United. Isso. Só que não é apenas estar na camisa. Esse que é o grande lance que eu queria entrar nesse assunto. Legal. Você está na Fórmula 1 também, a gente vai falar. Mas, em se tratando de futebol, primeiro, por que entrar no futebol? Por que o Manchester United? Vamos lá. Primeiro, a gente tinha uma vantagem e uma desvantagem antes de eu chegar no Manchester e chegar no futebol. A vantagem é que eu não tinha legado. Então, a gente, quando começou a pensar em patrocínio esportivo ou começou a pensar sobre como expor a marca, a gente falou, a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente porque a gente não tem legado. Então, se eu não tenho legado, eu vou tentar fazer algo diferente para ter um nível, principalmente, de engajamento alto. Engajamento é uma coisa que, às vezes, hoje as pessoas pensam muito em view. Eu acho o view bacana, mas view sem engajamento, eu não acho que
tem a repercussão necessária e principalmente no público que você quer. Às vezes eu tenho uma marca X que eu quero falar com o público Y, mas, cara, você coloca numa mídia ou de uma forma que você acaba pegando um espectro e você não está cobrindo o público que você quer, né? Fazendo aquele match de valores, né? Eu acho que o futebol ele tem algumas vantagens. Primeiro é o reach, que eu acho que, obviamente, é mundial, né? Assim, é o esporte do mundo mais visto no mundo, ou seja, o futebol ele é super importante. O ponto importante do Manchester é que, dada a colonização inglesa na Índia e passagem de jogadores, estrela, o tamanho do clube e a influência do clube, ele é um dos clubes mais vistos na Ásia como um todo, incluindo China. Então, quando você pensa numa marca como Manchester United, você não pensa só em ganhar título, mas você pensa principalmente com quem você está engajando quando você está patrocinando aquela marca, né? Então, como nós somos uma empresa que opera muito na China, na Índia, e são mercados muito grandes e muito relevantes para nós, o Manchester United ele traz quase que uma internacionalidade, né, no globo, e com foco ainda mais nos países asiáticos. Que futebol na Ásia, ele ainda não ele por si só, os jogadores locais, mas a Premier League, né, ele é um ativo muito forte na Ásia. Então, Luiz, tem essa pegada. Então, só para explicar, quando vocês vão atrás de um clube, não é aleatório. Não. Vocês fizeram toda uma pesquisa. É mais do que isso. A gente fez a pesquisa. Quem são os fãs? Aonde eles estão? Quais ativos que a gente pode usar? Como é que eu consigo transferir o que eu quero de marca para esses fãs? Vou dar exemplo. Você vai no aplicativo do Manchester, lá está explicando o que é Snapdragon. A gente fez vídeos com astros, até do Cantona. Tem um vídeo que a gente fez com o Cantona, ele explicando o que é Snapdragon para os fãs do Manchester. Então, como é que aquilo impacta a vida dos jogadores e dos fãs do Manchester? Você vai para o estádio lá, para o Old Trafford, tem cobertura 5G melhorada, os telefones nossos com 5G, com Snapdragon, os que trazem melhor experiência. Você pode fazer o tour virtual sobre o estádio lá do Old Trafford usando os óculos nossos de inteligência artificial. O pessoal usa os computadores com processadores Snapdragon, que são os computadores que têm mais bateria, então comissão técnica e todo mundo acaba usando também os nossos computadores, o pessoal de scout, enfim. A gente transforma, porque você faz processador, beleza, mas eu, como uma pessoa comum, fã de uma marca, ou como uma pessoa que usa bens eletroeletrônicos no dia, o que significa para mim ter um produto com Snapdragon dentro? Essa mensagem é muito importante, e essa mensagem está atrelada com performance, bateria. Às vezes uma pessoa compra, por que esse celular dura mais a bateria? Às vezes não é porque ele tem uma bateria melhor ou maior, é porque está usando o meu processador que gasta menos energia. Que é o caso, por exemplo, dos computadores. O meu AI roda melhor aqui. Claro, porque você está usando um processador que tem uma capacidade de AI melhor ou maior. Então a gente vai passando essas experiências, essas narrativas para o usuário. Você entra no dia a dia do clube. Exato. Você não é uma simples marca. Isso aí vocês não acreditam. A gente não acredita só a exposição da marca, ela não cria engajamento e nem conhecimento. Né? O tema é como eu transfiro meus valores para quem está assistindo. Tanto para os fãs quanto para o clube, para os jogadores. Tem que começar pelo clube. A gente é o principal patrocinador da marca. Eles vivem o Snapdragon, eles vivem produtos que têm Snapdragon, para poder comparar e saber quais são os benefícios que ele tem quando ele usa o produto. E o clube, desde o primeiro momento, ele foi receptivo, ele entendeu? Isso também foi um pouco inovador para o clube. Não era muitas marcas que patrocinam já são marcas mais conhecidas. De novo, a gente é uma marca nova. Né? A Qualcomm é uma empresa que foi fundada em 85 e a criação da marca Snapdragon como consumer e investimento a gente está fazendo nos últimos 5, 6 anos.
mais forte, né, com patrocínio. E o futebol fazia parte da estratégia. O futebol nunca fez parte da estratégia, Não. a gente nunca tinha patrocinado um clube de futebol, mas a gente queria ter ativos globais, porque você tem que dividir a categoria de ativos entre o que são ativos globais e o que são ativos locais. Então a gente tem 2 ativos globais, né, ou 2 grandes ativos globais. Um é o Manchester, que tem um reach global, e o outro é a Fórmula 1, que tem um reach global. O circo da Fórmula 1 passa por vários países e o Manchester, os jogos passam também, a Premier League passa de uma forma global. E aí você tem os ativos locais, né? Então a gente faz uso de plataformas aqui no Brasil também. A gente tem Stock Car, a gente patrocina piloto, a gente patrocina o Gabriel Bortoleto, nós temos os nossos ativos que a gente Mas vai com esse usando, mesmo... com a mesma pegada. Você vai na Tipo, Stock não Car só hoje, ter a marca aqui. você vai na Stock Car hoje, o carro da Stock Car, ele está conectado com 5G, com os módulos nossos. Cada carro tem uma câmera dentro do carro que você faz live, faz a transmissão de dentro do carro com uma câmera passando por uma rede 5G e pelos nossos módulos 5G que estão dentro do carro. Cara. Então, assim, você pode... A categoria está até criando um aplicativo que eu posso ver a corrida. Eu não quero ver a corrida toda, eu quero ver a corrida dentro do carro do Felipe Massa. Você vai lá e olha a corrida dentro do carro do Felipe Massa. Eu quero assistir a corrida desde o carro do Gabriel Casagrande. Vou lá e assisto a corrida do carro do Gabriel Casagrande. E a gente está trazendo AI para esse jogo também. Se eu tenho um módulo lá, eu sei exatamente a diferença, a aceleração, o que está acontecendo. Então você começa a trazer toda a inteligência do carro, né, para esses sensores e para os módulos de AI e transmite ele via 5G. E a gente está implementando isso dentro da Stock Car aqui no Brasil. Ou seja, a Stock Car está vivendo uma transformação baseada nas nossas tecnologias agora, né? E isso para a gente é super importante. Cara, é uma mudança absurda. É uma mudança radical. E vocês são o único hoje, que eu saiba, o único patrocinador no mundo que tem essa atuação, né? Porque o resto que eu saiba, a maioria é tudo só a expansão da marca. A gente é uma diretriz nossa, mundial, da gente... que as marcas, de alguma forma, lógico, tem muitas empresas ou times ou ativos que eles têm várias marcas. Lógico que a gente não chega lá numa marca que, dependendo do patrocínio que a gente está fazendo, fala, não, você tem que fazer tudo isso aqui, né? Mas... Você propõe. A gente propõe mais que isso. A marca tem que entender qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito, qual é o tipo de público que a gente fala. E as marcas estão hoje entendendo, ou ainda tá engatinhando? Porque eu falo mais no futebol. Quando você vai falar no futebol, às vezes o cara olha só o dinheiro. Às vezes o cara olha o dinheiro, o cara não olha tudo que envolve, todos os outros benefícios que pode trazer. Isso é complicado. É complicado isso. Então, eles estão entendendo isso? Eu acho que eles entendem. Eu acho que mais e mais entendem. Ninguém Quanto tempo você está no Manchester? A gente está no Manchester desde 23, se eu não me engano. 23 ou 24. 23, 24. E a gente tem um contrato com eles que a gente vai ficar até 2029. Ou seja, a gente não quer fazer... o Manchester não está ganhando agora. Isso é um problema para vocês? Não está preocupado? Zero problema. Porque o que a gente está fazendo com o Manchester é mais do que expor a camisa se o time está... a gente está... Que o Manchester conte a nossa história. Que o Manchester conte e vivencie o que é a marca Snapdragon. E nesses 2 anos... Passe isso para os fãs da marca. Isso é o mais importante para a gente. 2 anos é um período curto ainda, né? Sim. Mas o que você conseguiu obter de resultado já em termos do público e do clube? O que melhorou? E ele te deu já o retorno que vocês esperavam nesse período? Olha, o Manchester é um investimento bastante alto que a gente faz. Fórmula 1 também, investimento alto. Você pode falar um número? Algumas dezenas de milhões de dólares os patrocínios. Mas eu diria para você o seguinte, se você faz um simples retorno, que é a conta, né, os KPIs, ou o ROI que a gente calcula, de view por dinheiro gasto, quantas impressões eu tive no ano versus o dinheiro gasto. Se eu fizer uma conta dessa só,
talvez não seja a melhor forma de calcular. Se eu faço a conta de quantas pessoas impactaram e o nível de engajamento que elas tiveram, o retorno ele começa a ser mais, eu diria, além dele ficar melhor, mensurável, ele é maior. Então, eu diria que o retorno está sendo bom, a gente não pode reclamar do retorno que a gente tem, exatamente por essa comunicação que a gente tem com os torcedores. Ou seja, a gente usa o Manchester, as mídias, as plataformas, como um canal de comunicação com os nossos usuários. Vou te dar um outro exemplo. A gente tem aqui na América Latina, quando eu falo isso, as pessoas falam, não acredito que vocês têm tudo isso. A gente tem o nosso Snapdragon Insiders, eu tenho uma comunidade de 6 milhões e meio de pessoas. Caraca! Quando eu falo isso, até estava outro dia brincando com o Alan, faz uma conta para mim de quanto vale essa comunidade. Não porque eu quero vender a comunidade, os insiders para mim eles não têm preço. Eles são o maior ativo que nós temos aqui na América Latina e nós, assim, tratamos. Mas os insiders, eles vivem. Eu te dar um exemplo. Tem a corrida da Stock Car no final do ano. A gente não leva só eles para a corrida, a gente leva eles para a corrida, a gente monta os estandes e coloca eles para vivenciar a experiência dos equipamentos que tem Snapdragon. E o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Para os caras é um ativo que, se não são vocês, é impossível de ter. Exatamente. Então, assim, a gente leva eles, mostra, divulga, né, coleta feedbacks, porque eles são usuários da marca. Eles são usuários dos nossos... Porque você veja bem, Benja, nós fabricamos os processadores, mas chega a Samsung, chega a Motorola, chega a Xiaomi, chega a Oppo, chega a Vivo, chega as marcas de carro, cada uma dessas coloca o nosso processador no carro, né? E a gente quer que essas marcas, que são para quem nós estamos vendendo os processadores, eles entrem também nesse canal de comunicação junto com a gente. Então a gente faz muita relação cruzada. Então, por exemplo, vai fazer uma campanha com o Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto, por exemplo, ele está usando um smartphone com Motorola. Então ele fala, ó, saí da corrida, a minha bateria ainda está durando, eu gravei esse vídeo aqui em 4K, consultei isso aqui em AI usando meu Motorola. E a bateria está aqui. E aí ele vai passando a experiência dele como piloto no dia a dia dele, com o device dele, o que está acontecendo? Ele usa também o laptop dele, que é um Lenovo com um processador Snapdragon. Ele fala, olha, esse computador tem Copilot Plus, eu entrei numa reunião via Teams, consegui gravar a reunião, está aqui já o transcript, já mandou por e-mail para o meu agente, que já fez uma imagem que eu precisava para compor junto com esse texto, e eu fiz tudo sobre esse computador, e só é possível fazer isso porque ele tem o processador Snapdragon. O cara não está lendo um texto de 30 segundos. Não. O cara está fazendo um relato e você proporciona isso para os caras, porque isso custa. É isso, e a gente quer isso, o cara vai para o Old Trafford, qual que é a sensação que ele tem usando um celular com Snapdragon, a cobertura 5G que está lá, enfim. Tem tudo isso, o Wi-Fi que a gente colocou, o Wi-Fi sabe, algum parceiro nosso que fez o Wi-Fi usando os nossos processadores de Wi-Fi. Então, a gente vai educando, se eu posso usar essa palavra, o público fala, pô, aqui funcionou legal mesmo, essa marca funciona bem, ela funciona bem então porque o processador que ela está usando é o melhor. Quer dizer, o cara estiver no Old Trafford lotado... Funciona. Tudo redondinho. Tudo redondo. Tudo redondo. E lá o pessoal, consumo de vídeo é violento, né? Você sabe como é que é gravar e tal. Não é fácil você falar com... Né? Lógico, eu me baseio muito no Brasil, e a Europa é um outro universo. Mas mesmo assim, às vezes não é fácil você falar com um presidente de clube. Porque o cara, de novo, o cara quer ver, ele não quer saber de nada, ele quer ver ali quantos zeros tem. O fato do Manchester ter um dono ajudou? É muito mais fácil do que conversar com o dirigente direto? Não, eu acho que o tema não é ser dono, é quanto ele está disposto a inovar no marketing e no clube, né? Então, acho que esses clubes que são mais profissionais, vamos falar assim, e eu não vou entrar no mérito do nível de profissionalização no Brasil, eu acho que eles têm a cabeça mais aberta para esse tipo de inovação. Porque outro dia eu estava até conversando com o nosso marketing. Eu fiquei pensando, se eu divido, por exemplo, a dívida dos clubes pelo número de torcedores de cada time,
você vai ver a dívida não é alta. Não. O problema é que o clube não entrega nada para o torcedor. Nada. E ele vai recolher Nada. como? Nada. Não, compra seu ingresso. Isso não é se engajar com o clube. Eu acho que os clubes no Brasil, eles têm um nível de engajamento. Eu entro nas páginas sociais dos clubes, eles só postam algumas coisas, que é o dia do jogo, o resultado do jogo, quem fez os gols, é aniversário de quem do time, mas não tem engajamento com o torcedor. Né? Assim, por realmente o torcedor viver algo do clube. Tem Né? algum... E eu acho que a tecnologia ajuda isso, Benja. caramba. E não está se explorando. Olha a mídia social, né? Quantas vezes você não entra na mídia social e você não entra na página do seu clube, possivelmente. Então. E ele também não te procura. Porque ele tem formas de te procurar. Então, Né? por que eu te convidei para vir aqui hoje? Porque naquele dia que eu participei, que a gente fez aquele painel junto, e eu vi você falar várias coisas, eu falei, cara, eu acho que o público do futebol tem que conhecer, né, a Qualcomm, a Snapdragon, você, e entender que, cara, eles não podem ficar parados no tempo e no espaço, as coisas mudaram. Esse lance que você faz no Manchester é uma coisa surreal. O que você faz na Stock Car, na Fórmula 1, esse não é o futuro, esse é o presente. É o presente. Você olha mesmo a Mercedes, você pode, se você vai na Mercedes, eles colocam um óculos agora, você entra na página tal, você tem um óculos, você pode fazer um garage tour para o óculos JetStar. E visitar, e conversar, e tocar, e virar, e ver o que está acontecendo. Imagina se eu pudesse assistir um treino no meu clube assim, né, com uma câmera via aplicativo. Eu acho que tem muita experiência que pode ser monetizada, que eu acho que as pessoas estão aptas a pagar. Eu vejo, às vezes, as pessoas pagam coisas... Quantos serviços de streaming você não tem? Quando você vê, você é São Paulino, você é torcedor, você gosta de futebol pra caramba, você é São Paulino fanático e tal. Mas quando você tá lá vendo o teu São Paulo, não vou falar podia ser o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, qualquer time. Você como torcedor e como um cara, um CEO da qual... Você olha e fala assim, pô, não é possível. O que você imagina? Você como torcedor, o que você vislumbrava? Fala, pô, se eu sou São Paulo, não gostaria... Não tem nada aqui. Não tem nada. É um mercado virgem. Assim, O que falta? Eu acho que falta também as marcas. Eu não ponho tudo a culpa só na marca. Eu digo, a marca é os clubes de futebol. Acho que também tudo que está em volta, as agências, o marketing dos clubes, as agências que trabalham para os clubes, olhar um pouco o que está acontecendo fora. Não, a gente fica olhando só da parte técnica, né? Os técnicos, traz os técnicos de fora. Sim, mas o que a gente vai trazer de fora do ponto de vista do clube também, de tecnologia, de inovação? O que o Brasil pode liderar, às vezes até que outros clubes não estão. Eu acho os clubes tendo um orçamento tão apertado, é tão difícil administrar um clube de futebol no Brasil, acho por conta e eu não vou entrar no mérito de novo, por que eles chegaram nesse ponto, que eu acho que às vezes a agenda de curto prazo deles não dá tempo deles planejarem a longo prazo. E tem a folha do salário para pagar amanhã e Exato, quando consegue pagar. não consegue pagar. Então eu acho que eu sempre costumo dizer que, isso é uma frase lá nos Estados Unidos, que é, né, a estratégia... a execução e a estratégia, uma come a outra no café da manhã, ou seja, é difícil você planejar se você não tem o seu curto prazo um pouco azeitado. Você está entendendo? Mas você tem alguns clubes no Brasil hoje, poucos, mas tem, que tem o curto prazo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você já procurou algum time do Brasil? Algum clube do Brasil já procurou? Vocês têm interesse em fazer isso no Brasil? A gente conversou com alguns clubes no Brasil. Vou ser sincero, a gente está numa fase que a gente está apostando mais nessa parte agora da velocidade, né? Então a gente está, de novo, tá com o Stock Car, estamos olhando outras coisas. A gente patrocina um piloto que chama Heitor Delanhol, ele é nosso influenciador. A gente está com o Gabriel Bortoleto, ele é nosso influenciador também. Vamos ativar mais Fórmula 1 esse ano aqui. E tem algumas outras propriedades que a gente está olhando para comprar. Uma coisa que chama atenção, Benja,
o nosso marketing estava mostrando... Porque eu acho que tudo na vida você tem que tentar mensurar as coisas. Outra coisa é ficar, não, view, impression... Tá bom, me traz para o mundo real. A gente estava olhando aonde, nos segmentos que a gente entrou, por exemplo, computador. Segmentos que a gente entrou de computador, aonde a gente tem o computador naquela faixa de preço, nosso market share era 0 há 2 anos atrás, tem linha que a gente já está com 30%. Ou seja, a marca é uma marca conhecida, ressoa para as pessoas a marca Snapdragon. E por quê? Por causa dessa comunicação constante, e eu não quero vender produto, o que a gente está tentando vender é experiência. Então, toda vez, por que a gente faz esse negócio do storytelling, do storyline para a marca? Para o Manchester passar a experiência de usar os nossos produtos. Né? O cara, quando a gente vai fazer Stock Car, a experiência de você ter o carro conectado ali com 5G. E qual que é o benefício, a experiência para o usuário na pista que está usando, ou para o público que está usando. Então, essa parte da experiência é a mais importante para a gente. E a gente tem as campanhas, todas as campanhas é experiência. Tudo é experiência. Eu falo para você, Beija, você aceitaria hoje comprar um computador que tem uma 50% menos performance com o mesmo range de preço? Um computador que a bateria dura 2 vezes menos, a performance é 50% menor? Você aceitaria? Lógico que não. Mas você faz isso hoje. Mas por quê? Porque eu não te eduquei como você tem um produto que ele tenha uma experiência de bateria que dure 3 dias ou 24 horas, depende de como você usar o computador, e que ele, quando ele está desconectado da tomada, ele mantém a performance dele, e o outro, quando ele está desconectado da tomada, ele abaixa a performance dele para a bateria dele tentar durar tanto quanto a minha. Então, através da experiência, você passa esse recado. Aí o Gabriel falou, eu estou com o meu computador aqui há 3 dias ligado, sem nenhum problema. Aqui, ó. E ainda ele mostra, quando ele saiu para a corrida, ó, aí acabou o final de semana, está aqui minha bateria. A velocidade hoje, o carro, o automobilismo, para vocês hoje é mais importante que o futebol? Eu acho que... Ele tem mais... Você acha que ele dá mais experiências? Não acho que ele é mais importante nem menos importante. Eu acho que ele é tão importante quanto. A diferença é o público que você está falando. Às vezes você fala para um público muito grande no futebol, você fala de A a 5, né? Eu acho que... Dispersa. Dispersa. No futebol, às vezes, dispersa muito o que você está oferecendo. Mas, enfim, é uma plataforma que tem um reach incrível. Futebol é incrível, Bente. A gente precisa usar, acho que os clubes no Brasil precisam usar melhor esse ativo incrível. É o esporte mais visto do mundo, o Brasil é um dos países mais importantes do futebol. Eu acho um ativo incrível e eu digo que o mais importante nesse momento não é o clube só olhar o clube, é olhar o todo. É olhar o país, olhar o que significa investir num clube de futebol, que às vezes também o brasileiro ele é meio passional, bem. Você investe no São Paulo, o corintiano não quer comprar sua marca, então. Você tem o franco cruzado também de você fazer isso. Isso não tem lá fora. Isso não tem lá fora. Não tem lá fora. Isso você não tem esse sentimento lá fora. Até porque as marcas são marcas globais. Quando você patrocina o Manchester, você não está preocupado com a Inglaterra. Você está patrocinando um ativo global. Você tem que olhar o ativo que você tem. Né? Quando você vem para uma coisa muito específica, vou patrocinar o Corinthians. Será que o palmeirense compraria o produto que o Corinthians está... Não sei. Mas quando tem uma resistência maior aqui no Brasil. Eu acho que depende do produto. Eu lembro da época da Parmalat, que tinha aquela campanha, não compra e tal. Mas é uma coisa que o leite na época, você não podia escolher. Não tem Parmalat. Agora, quando você tem um produto super diferenciado, eu acho que isso hoje até no futebol brasileiro é diferente. Eu acho que o futebol brasileiro tem outros problemas. Se você patrocinasse o Palmeiras, né? Você sabe que eu sou corintiano. Pô, mas você tem o Snapdragon, é um puta produto. Óbvio que eu iria comprar.
Não sou besta. Você já compra sem precisar Não, tô patrocinar. falando, sim, sem saber. Mas estou falando sabendo o quê? Não, tô brincando. Claro que eu vou comprar. Você acha que eu não quero ter uma bateria que dura 3 vezes mais? Óbvio. Patrocínio do Palmeiras, o que eu vou fazer? Eu preciso pensar em mim, no meu benefício. Você está coberto de razão, mas eu acho que o que precisa é ter um ambiente mais profissional no futebol, como um todo. Porque, assim, Benja, de novo, eu não estou aqui para fazer juízo de nada, tá? Mas a gente trabalha com fatos. Investir no futebol é complicado. Hoje você tem praticamente ativos, a maioria dos grandes ativos hoje é apostas, e de novo, eu não entro no mérito se a aposta é boa ou ruim, não cabe a mim a fazer isso. Os valores deram uma inflacionada por conta disso, então os retornos são um pouco, eu diria, desafiadores nesse sentido. E o tema da profissionalização. Às vezes você ouve clube A um problema, clube B outro problema, clube C outro problema. Isso é ruim para a marca. Por isso que eu falo, quanto mais transparência, quanto mais estabilidade você tem, é melhor para quem quer investir. Isso vale para o futebol, isso vale para qualquer coisa. O que eu acho que falta um pouco aqui no Brasil é um pouco mais de estabilidade para o futebol com relação ao profissionalismo do futebol como um todo. Isso vai ajudar, você pode ter certeza, vai ajudar os clubes, vai começar por tudo ajudando os clubes. O potencial é incrível, mas falta ainda, eu acho, um pouco de um pouco mais de transparência e profissionalismo. Não vou colocar isso para todo mundo, tá, Benja? Assim, sim, mas na grande maioria... Por exemplo, quando você vê aqui no futebol brasileiro escândalo nos clubes que está acontecendo no Corinthians, está acontecendo em São Paulo, acontece às vezes em outros clubes. Os gringos lá fora, eles ficam com o pé atrás quando você vai falar, olha, vamos fazer alguma coisa com o clube brasileiro. Isso afeta muito lá? Afeta totalmente. Totalmente. Por mais que a decisão seja nossa, o cara vai falar assim, por que você vai comprar esse ativo? Compra outro. Você sempre faz uma gestão de risco do seu portfólio. Se você está comprando poucos ativos locais, você tem que comprar os ativos que te passam maior credibilidade, né? E nós somos uma marca global, eu não posso arriscar a marca global com algum ativo que possa trazer algum nível de ruído para a marca. De novo, Beijo, nós somos a 34ª maior marca do mundo. Nós passamos Nintendo, nós passamos várias marcas, várias. Você entra lá na Interbrand, está lá, Snapdragon, 34ª marca do mundo. Você tem uma responsabilidade também quando você tem uma marca desse peso, né? A gente está começando a investir mais no Brasil agora. A gente não investia, a gente começou investindo começou investindo pela Ásia e Europa. Você vai ver os investimentos maiores agora, a gente vai começar a fazer no Brasil e na América Latina. Sou responsável por México e tudo. Mas uma preocupação que a gente tem é que a marca, por isso que é importante que a marca viva os nossos valores. E viver nossos valores começa pelo profissionalismo. Nós não queremos ruído. O meu usuário não quer ruído, o meu usuário quer o melhor. E a gente não quer ruído para transmitir o que a gente quer para o nosso usuário. A gente não quer que ele esteja ouvindo alguma outra coisa que não seja os benefícios que a nossa marca e outras vão estar passando via aquela plataforma esportiva. Então é super importante a estabilidade, o profissionalismo, o compliance e vamos dizer assim, que as coisas estejam mais claras possíveis para você fazer o investimento. Você não quer, porque, de novo, eu vou comprar uma marca, um ativo de 3, 4 anos. Porque você não vai fazer nada a curto prazo. Exato, não vale a pena. A gente não acredita em voo de galinha. Você tem que ter consistência nas coisas que você faz. E para você ter consistência, você tem que ter parceria. Para você ter parceria, você tem que ter profissionalismo. Para você ter profissionalismo, você tem que ter outras alavancas. Então, você tem todo eu diria, uma receita para seguir. Nós contratamos também uma empresa fora que faz a avaliação, não é só o que o Luiz quer fazer aí no Brasil e quanto custa. Nós contratamos uma empresa só para fazer o que a gente chama valuation de marcas. Então, eu vou patrocinar o piloto A, ou o piloto B, ou a categoria A, a categoria B. E os ativos que eu quero são isso por causa disso, disso e disso. A gente tem hoje uma área só para calcular isso para a gente.
Não, esse ativo está caro, está barato. Se você for lá, você pode comprar isso, senão você compra aquilo. Você... Tem a parte de mídia, social, outras pessoas. Então, você trabalha com cenários, né? Dentro daquela possibilidade que você coloca também, né? Puta, ô Luiz, tem muita gente que vai tá nos assistindo aqui e vamos tentar colocar na prática para as pessoas visualizarem. E não só, e tem muito dirigente de clube que está assistindo aqui, muita gente que hoje está estudando marketing e tal. Vamos para o mundo da prática. Se você pegasse hoje um clube no Brasil, o que você faria com ele? Onde ele mudaria? Explica. Olha, vou pegar... Desculpa, você usaria o mesmo modelo de negócio que você faz com o Manchester United? É o mesmo? Eu acho que não precisa ser o mesmo, mas precisa ter a mesma linha, a mesma espinha dorsal. Lógico, você tem que tropicalizar para as coisas que fazem mais sentido, mas a gente viver os jogadores, os astros do time, que os astros do time possam passar a experiência usando sua marca. Eu não quero patrocinar um clube que no final nenhum jogador usa algum aparelho, alguma coisa que a gente faz. Dentro do dia a dia do clube, no B2B, na relação B2B, que o clube possa se modernizar com equipamentos, que possa usar a AI como uma ferramenta de trazer produtividade, competitividade para o clube. Que tipo de ferramenta colocar nesse sentido? Fazer estudos, até scout, não sei. Enfim, tem tanta coisa que você pode pensar em fazer com um time de futebol, usando inteligência artificial, usando os nossos devices. Todo mundo tem um device, até câmera inteligente. Hoje a gente põe, por exemplo, uma câmera normal. Você tem uma câmera aqui, coloca um que a gente tem, que é um AI Box, coloca um software nela e transforma uma câmera burra em câmera inteligente. Hoje você vê aqueles mapas de calor, tudo isso. Eu poderia fazer isso com AI ali, de uma forma muito mais simples e talvez mais barata que é feito hoje. Se é que é feito, na maioria dos casos. Então, tem várias aplicações que a gente poderia fazer nesse sentido, né? De experiência do usuário. O cara entrou na plataforma do clube, vamos criar uma experiência virtual, né? De sala de troféu, de visitação ao clube virtualmente, por exemplo. Acho que nenhum clube tem uma visitação virtual. Estou dando exemplos aqui de coisas que a gente faz com o Manchester, por sinal, tá? Que poderia ser aplicada aqui no Brasil e coisas que o clube poderia monetizar também, porque a gente quer que o clube continue ganhando dinheiro, a gente quer que o clube... Mas precisa ir atrás de receitas novas também. É isso. Porque o clube vive hoje do direito de televisão e da venda de jogador e do patrocínio da camisa, que você falou das bets, esse Brasileirão já vai diminuir. Já não está igual. Já tem 6 clubes que já não tem. E a tendência é diminuir cada vez mais. Então, novas receitas para um clube de futebol é importantíssimo. Até porque os caras estão pagando salários hoje Imagina se eu tivesse astronômicos. A gente está entrando no mundo, Benja, que a gente fala que é o mundo dos agentes. Tá? Todo mundo vai ter seu agente. Eu vou te dar um exemplo. Esse telefone, eu pego meu telefone. Hoje você quer pegar o Waze, eu vou te dizer onde que eu quero chegar, por isso que eu vou explicar. Hoje você quer ir para sua casa, o que você faz? Entra na loja, baixa o Waze se você não tem ele já baixado, coloca seu endereço e vai. Imagina no mundo, que é do mundo daqui a 1, 2 anos, que eu falo assim para o meu celular, quero ir para casa. Isso eu não tenho que apertar nem o Waze, porque eu estou falando com o meu agente. Imagina se um clube de futebol tivesse um agente de AI dele. Cara, que louco. E pudesse falar com o torcedor. Eu vou falar, quero ir para casa? Quero ir para casa. O meu agente vai abrir a aplicação e o meu agente de AI, né, que é o Benja, que está aqui dentro, ele que vai fazer isso para você. E ele que vai abrir o Waze, vai colocar na tela do seu carro ou na tela do device que você tiver mais próximo, você vai. Ou seja, o tempo todo você vai estar falando agora com o seu agente. Né? Você imagina... Então, por que os clubes não começam a pensar e ter um agente do clube? Um agente de AI do clube, tipo, eu falo de São Paulo, tá lá o velho Paulo, né, para falar com os torcedores, por AI. Captar mensagens, coisas, lógico, vai ter de tudo, né? A gente sabe que o Brasil tem haters. Passar o seu torcedor? É isso. Imagina você se comunicando dessa forma com o seu público, vendendo coisa, porque a partir do momento que o meu agente sabe o que eu gosto,
o agente do outro lado ele vai poder fazer uma transação diferente. A maior revolução que teve a NRF, que é a feira de retail, semana passada nos Estados Unidos, que é a maior feira de retail do mundo, né? E nós participamos dessa feira. Se você olha o grande transformação que vai ter no mundo do retail, é a transformação dos agentes. Por quê? Hoje eu quero comprar um computador, o que eu falo para comprar um computador? Entra no Mercado Livre, Magazine Luiza, começa a procurar, coloca a marca do computador. Ninguém perguntou qual o computador que você quer, como ele quer. Você que tem que ir configurando. Imagina eu chego para o meu agente e falo, eu quero um computador assim, putz, uma bateria para mim é importante, e eu também quero que ele seja fino, não pode pesar mais de 1 quilo. E o meu agente faça a compra, porque eu vou dar um consignment para ele fazer isso, vou dar um consentimento para ele fazer isso, e eu nem entrei nem no Mercado Livre, nem no Magazine Luiza. Quem fez a busca para mim foi o meu agente. Caraca. Isso é a realidade que eu estou falando, Beit. É que no Brasil, às vezes, a gente fica vivendo na nossa bolha. Mas isso que está falando está acontecendo agora. O futuro é dos agentes. A interface humana vai ser com a gente. Você não vai ficar mais. Você vai até escrever, porque o grau de formalidade mudou, né? Antes, a grau de formalidade, a ligação é o maior grau de formalidade que existe hoje. Quando você quer você vai falar com alguém realmente super formal, você não manda nem mensagem de texto, nem a voz no WhatsApp. É uma ligação. Esse é o maior grau de formalidade. Você não liga para qualquer pessoa hoje em dia. Você manda WhatsApp para a pessoa. Texto. É rápido. Voz no WhatsApp é o que está no meio. E a maior formalidade é a ligação. Então você vai terceirizar as funções básicas para o seu agente fazer. Né? E ele que vai fazer para você. Olha que louco. Falou, ô meu agente, tem Corinthians e Palmeiras aí, já vê tudo para mim, meu ingresso, meu fiel torcedor. Tudo. E ele faz tudo. Tudo, Benja. E eu não estou falando coisa de Jetson, não. Isso aqui é já. Isso é já. Então, assim, tem uma oportunidade. Hoje você tem um aplicativo do banco. Eu estava conversando com alguns bancos. Você tem um aplicativo do banco. Ele não faz sugestão de investimento para você, é o AI que vai começar a fazer sugestão de investimento. Inclusive, engraçado você falar isso, porque ontem você não vai mais em agência. Não. Né? Eu nem sei mais onde é a minha agência. Então, e também você quase não fala. Mas de vez em quando você tem algum problema que você precisa falar com alguém. E eu recebo hoje ligações de gerente que eu não acredito, porque eu acho que é golpe. Inclusive ontem, sem querer, eu vi no meu aplicativo que estava lá, sua gerente é tal, nunca tinha visto. E eu mandei uma mensagem que eu precisava resolver um problema. Ela me ligou. E eu peguei e falei, você me desculpa, mas hoje eu tenho medo de golpe. Ela falou, olha, de todas as ligações que a gente faz, ninguém mais acredita. A gente está com um problema sério, banco grande, sério, porque todo mundo acha que é golpe. É isso. Então, o agente de AI inclusive, vai verificar a autenticidade da ligação. Ele tem mecanismos de fazer isso. Então, o mundo novo, a nova interface humana vai ser o AI. O AI é o novo UI que a gente fala, que é o User Interface. E a partir daí, o marketing vai mudar, a relação de consumo no retail vai mudar, os varejistas, né, de uma forma total, tanto no online quanto offline. Como que a gente põe isso? O que a gente pode inovar numa transmissão de futebol? De um jogo, por exemplo? Na transmissão do jogo, por exemplo, você pode ter uma transmissão imersiva. Né? Cada vez mais você está vendo esses óculos de realidade e tal. Você pode, por exemplo, por que eu não posso estar dentro do estádio não estando no estádio? Né? Isso é uma coisa que está se pensando e já tem gente começando a fazer isso. Como é que eu crio o estádio virtual? Né? E a minha sensação de estar dentro do estádio. Como é que eu posso ver... Eu vi o Real Madrid tá fazendo isso. Como é que eu posso, por exemplo, por que eu tenho que assistir a câmera exatamente do jeito que a Globo quer naqueles posicionamentos? Será que eu não tenho que colocar umas câmeras e conectada com 5G e olhar o jogo desde a perspectiva só do atacante, ou só do técnico, ou um ângulo diferente? No Corinthians São Paulo saiu o gol do Bidon pela câmera do árbitro. Você viu? Achei legal pra cacete. Demais. Nunca tinha visto um gol como se fosse o jogador mesmo. É isso que nós estamos falando. Você vai estar lá dentro do campo. Né? E o que a gente pode fazer de interação
na Por hora exemplo, da se você está transmissão? fazendo streaming, eu gosto muito Eu tô pensando no meu streaming. eu acho que como você pode interagir com o público é totalmente diferente usando essas tecnologias. Você pode começar a usar o AI dentro da sua própria plataforma. Trazer uma interação, de ter um agente do Benja ali dentro, interagindo com o público, respondendo de forma automática as coisas, mas já treinado no modelo Benja. Não estou falando para pegar um modelo porque é genérico e dizer que aquele é o Benjamin. Não, o Benjamin é o Benjamin. O Benjamin gosta do Corinthians, o Benjamin gosta do AC/DC, você está entendendo? E para isso você tem que treinar o modelo. Por isso que a gente fala do mundo de treinamento do AI. Então precisa pegar o que é o seu profile e transmitir esse profile para um agente. E esse agente está lá junto com você na transmissão, como se fosse com você te ajudando e interagindo com as pessoas. Cara, eu vou dizer um negócio pra você, ô Luiz. Dói dizer, velho. Nós estamos 450 anos atrasados aqui em tudo, cara. Não, Nós que estamos, cara. Não estamos fazendo porra nenhuma, velho. Mas o mundo está muito rápido, as coisas são Tudo muito bem, dinâmicas. mano. Nós estamos muito rápido, mas não estamos fazendo nada. Eu tô olhando agora e falei, pô, não tô fazendo nada. Ninguém tá fazendo nada. Você imagina que o mundo, a gente acredita que o mundo vai para personalização, ele não vai para massificação. Então, quando você tem um ativo de massificação, o tema não é como você faz uma campanha, uma comunicação massiva, mas é como você usa uma plataforma massiva para fazer uma comunicação personalizada. Isso é complicado, hein? E fazer a personalização só dá para fazer com AI. Não dá para fazer de outro jeito. Porque imagina eu entender cada pessoa que está do outro lado. Por isso que você vê hoje, por exemplo, a própria Google, que ela tem investido agora para entrar nesse mundo do retail. Né? E eu acho que a Google vai entrar pesada. Ela tem hoje já a plataforma dela. A Google é uma empresa de advertisement hoje, certo? A grande parte da receita do Google, é uma das que a gente chama das magnificent. Né? São as empresas aí de trilhões de dólares. Hoje ela é a maior busca, ou seja, você vai comprar alguma coisa, eu vou via Google. Mas se eu estou falando para você que o meu agente vai fazer a busca e ele vai fazer a compra, aonde o Google entra? Entra no Gemini. O Gemini hoje é um dos maiores assistentes de AI que existe. Ô Luiz, se eu fosse presidente de um clube de futebol no Brasil, assistindo essa entrevista, eu iria atrás do seu contato e te ligar. Por quê? Não adianta. Não me liga pro Alan. Não adianta você ficar com esse papinho furado, que eu tenho 20 milhões de torcedores, eu tenho 30 milhões de torcedores, se você não sabe usar isso. Você não interage com ele, não monetiza. Você só usa isso para vender mais caro os teus direitos de televisão. Só que você não aproveita em nada, porque você não sabe quem é o teu torcedor, você não conhece ele, você não sabe aonde ele mora, quanto ele ganha. Você não sabe nada, cara. Eles até sabem isso, Benja. Mas, de novo, então não usam. Eles têm uma estratificação que é uma foto. E eu acho que nesse tema não é sobre a foto, esse tema é sobre o dia a dia, como você vive aquilo. E como você comunica, e como você retroalimenta, né? De novo, é a plataforma que você sempre vai estar conversando, que você sempre vai estar consultando, você está vendo o status. Por isso que profissionalismo, a transparência é super importante. Né? Eu acho que o clube tem que abrir as portas para o torcedor ter acesso a esse tipo de informação. Mas tem nos planos de vocês, tem um case aqui no Brasil ou não? Tipo, se algum clube que você vê está dentro dos modos que vocês gostam, de profissional, de estabilidade, de risco zero em relação à marca, vocês gostariam de estar aqui? Eu sempre digo que a gente sempre está interessado por boas oportunidades. Eu acho que é mais isso, né? A gente chegou a olhar, a gente resolveu focar em outra coisa no momento, mas, enfim, o futuro a Deus pertence. A gente está investindo, a gente acredita na nossa marca, acredita na capacidade do que a gente pode fazer e a gente vai continuar crescendo no Brasil. Esse é o nosso foco no momento. O clube que souber usar, ele vai mudar a médio prazo absurdamente a relação dele com o torcedor. Vai. Porque hoje, de novo, ô Luiz, não tem relação do clube com o torcedor. Não. É zero. É mídia social like.
Não, mas É isso. não rentabiliza nada, Quer dizer, não muda nada. eu tô sendo um pouco genérico, mas ou talvez não estou sendo muito preciso, mas eu não eu vou dizer por mim, eu não vejo muito mais que Não, isso. eu também falo por mim, eu sou fiel torcedor, eu tenho lá, eu pago e tal. Eu não tenho absolutamente nada. Eu pego o Por meu. exemplo, quer ver uma coisa que eu nunca entendo por que não faz? Se você é fiel torcedor ou eu sou sócio torcedor, por que antes do jogo eu não recebo um WhatsApp falando, ó, compra aqui seu ingresso? Compra aqui seu ingresso, ainda tem uma promoção essa semana, tal, beija, porque eu sei que você gosta disso. E eu sei que você gosta de tomar cerveja tal, vou te dar ela durante o jogo. Cara, no seu WhatsApp, isso é AI. Mas não tem isso, não tem nenhuma relação. Não tem nada. Por que eu tenho que comprar como eu compro o ingresso hoje? Por sinal, um desastre. Outro dia eu estava tentando comprar, a plataforma cheia de instabilidade, não consigo comprar meu Nós ingresso. estamos em 2026. Você não pode ter dificuldade para comprar o ingresso, cara. Não deveria, né? Então, não pode. Não pode. Isso não existe. Então eles não usam para nada, cara. Então você tem lá 30, 20, 15, é gente pra caramba. Você falou em comunidade, né? Olha essas comunidades, cara. A nossa comunidade tem 6,5 milhões de pessoas. É uma comunidade que a gente tem Então, bastante orgulho dela e a gente, faz promoção na comunidade. E ela é ativa pra caramba. Super ativa. Então, não adianta você ter uma comunidade de 30 milhões, super ativa. A gente 5 vezes mais, e aqui não tem nada. Não tem nada. A gente está usando, junto à nossa agência, os robôs, AI. Vamos usar cada vez mais. Tem que começar dentro de casa as coisas, né? Não é... Falar do quintal dos outros é fácil. A gente tem que falar dentro do nosso também, como é que a gente vai fazer o engajamento com o nosso público. Mas tem muita coisa a ser feita ainda. Você tem que pensar o seguinte também, Benja, não tem um vencedor ainda nesse negócio da AI. É novo. A única coisa que você tem que ter certeza é que os ciclos tecnológicos eles estão cada vez mais curtos. Se você lembrar quando você tinha 1G para o 2G, demorou 10 anos. Do 2G para o 3G já demorou 7. Do 3G para o 4 demorou 5. E do 4G para o 5G demorou 3 anos. É tudo muito o rápido. ciclo do AI, os ciclos tecnológicos, cada vez eles são mais rápidos. Então, o cara que ainda pensa assim, vamos entender tudo na perfeição para depois a gente vai ver o que vai acontecer, ele já perdeu o bonde. Se alguém fez, ele já rentabilizou e já está pensando na próxima onda. Ô Luiz, mas falando em AI, cara, agora eu vou te falar, tem um lado perigoso, né? Hoje eu não sei mais. Eu recebo um negócio, eu não sei mais o que é verdade e o que não é. Porque é tudo tão perfeito, eu fico assustado. Sim, tem... Outro dia eu postei um negócio, o cara falou pra mim, isso aí não é. Eu falei, não é possível, tá tudo, a voz do cara, não é? Pô, apaguei. Aí agora eu recebo um negócio, eu já estou escolado. Mas você pode pedir para a AI verificar também. Então, agora eu tô mais esperto. Eu vou lá verificar antes. É isso. Só que na hora, cara... Só que a maioria das pessoas não faz isso, né? Então isso é um problema, né? Eu acho que, de novo, é parte da educação, Benji, entendeu? A gente tem que, de alguma forma geral, ir educando as pessoas a como usar a tecnologia também, né? A gente tenta fazer as coisas mais intuitivas possível, mas você tem o básico, você tem que explicar. Se eu tiver por exemplo, pro torcedor que está lá no campo, tirando só que o Wi-Fi lá é espetacular e tal, o que o torcedor do Manchester tem a mais? Ele tem as experiências dentro do estádio, né? Então ele olha os produtos e tudo isso. Ele tem que a gente tem algumas aplicações do Copilot, que é da Microsoft, então o scout do time, tudo isso é gerado pelo computador e ele faz o resumo do que foi falado, das entrevistas e tudo isso, porque quando você usa as ferramentas de AI, ainda vai transcrevendo, e pode se transcrever em várias línguas ao mesmo tempo, inclusive. Então, tem muito isso acontecendo também. Mas são essas experiências mais assim nos devices lá, né? E a parte do 360, que eles têm algumas áreas que eles têm os óculos, você colocar o óculos, você consegue fazer um tour como se você estivesse dentro do estádio. Vou te falar, se eu for o presidente do Corinthians, você tá ferrado. Você vai ter que fazer coisa comigo. Aí tem que falar com o Alan, cara. O Alan vai querer. O Alan já topou sem eu ser, lá. Ele é corintiano, então... Não é possível que... A gente não pode ficar tão para trás assim, cara. Ouvindo você falar, nós estamos na época das cavernas aqui. Mas veja, de novo, Mas estamos na época das cavernas. Eu acho assim, todo mundo...
é que a gente está numa outra revolução, que nem teve a revolução industrial, a descoberta do computador, a própria descoberta da energia, a gente está entrando na era do AI. O que eu acho é, ninguém está nas cavernas, o que a gente tem que tá bom, existe algo que é muito poderoso, como é que o futebol pode fazer uso disso? Eu acho que a pergunta maior a ser feita é, não necessariamente o que a gente está fazendo no Manchester, mas fora isso, o que eu posso fazer com a AI? Como eu posso mudar meu relacionamento com o torcedor? Como eu posso mudar meu relacionamento com o ecossistema? Como eu posso me comunicar melhor? E mais que isso, como eu posso conhecer melhor o meu público? Né? Existem formas de fazer isso. Né? Várias formas de fazer isso. Mas você só vai monetizar o teu público conhecendo o seu público. Eu acho que quanto mais você conhecer, melhor é a sua probabilidade ou maior é a sua probabilidade de monetizar. Não, eu acho que você não consegue monetizar nada sem conhecer o teu público hoje em dia. Não. Eu posso estar oferecendo um produto para 20 milhões de caras e falar, pô, desses 20, tem 5% que vão comprar. Então eu estou dando um tiro no escuro e vai ficar um negócio muito caro. É isso que eu estou querendo falar. Então você tem que conhecer o teu consumidor, a tua comunidade, teu torcedor. E por isso que eu te falo, eu acho que os caras estão no mundo das cavernas. Eu sou fiel torcedor, eu falo por mim. Eu não tenho nada. Eu não tenho zero. Eu não sei nem se o cara sabe... Não é quem eu sou, mas o cara não sabe nada de mim. Por exemplo, tem uma coisa que eu sinto falta nos clubes do Brasil, que é o próprio serviço de streaming dos clubes. Né? Não tem, você já percebeu que você não tem um aplicativo do seu clube? Não. É a maior forma do seu clube conhecer o que acontece, a hora que ele te der um consignment, por exemplo, ele faz a aplicação. Quando você faz a aplicação... Eu não tinha pensado nisso, não. Por que nenhum clube tem... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz a aplicação e o seu clube faz a aplicação e você baixa, para você baixar a aplicação, você vai ter que dar um de acordo em várias coisas. Aquele de acordo que você dá, obviamente, é uma transação que eu estou fazendo com o torcedor. Torcedor, você vai me dar essa informação e eu vou te dar isso em troca. Essa é a maior transação que tem. Que a partir do momento que eu fiz isso, o torcedor e eu estamos 24 horas por dia conectados. Criamos uma relação. E ela é uma two-way. Né? Ela vai e volta. Ela vai e volta. Né? Essa eu acho que é um ponto que eu vejo super básico. Então, você dá lá o agree, né? O li e aceito. E aí eu recebo um e-mail dizendo, olha, vai ter um jogo do futebol feminino dia tal. É o que eu recebo. Eu não recebo nada. Acho que tem coisas... E a partir do momento que você tem 10, 15, 20, 30 milhões de fãs, cara, você tem aí uma possibilidade de receita nova, absurda, para N coisas. Porque a partir do momento... Quanto não custa... Sabe quantos seguidores, não sei se é impressions ou são visualizações, o Alan tem esse número, mas no Manchester é tipo 1 bilhão, assim, é bizarro. 1 bilhão do quê? De pessoas que engajam com a marca de forma constante. Cara, é 1/6 do planeta. 1 bi? Caraca, velho. A Índia tem 1,5 bilhão de pessoas, a China tem outro 1,5 bilhão de pessoas, não esqueça disso. Né? Nessa ordem de grandeza. Porra. Só esses dois países você tem 3 bilhões de pessoas, né? 2,7. Você tem quase metade da população da Terra em 2 países. Né? Fora a Europa, que é super grande. Nós estamos fazendo fogo com graveto ainda, estou falando sério. Romero, eu vou dar um presente pra você. Você tem tudo de tecnologia, né? O que eu vou fazer? Eu vou te dar um batafone. Não, cara, eu agradeço. Falar com o cara ferrou, né, velho? O cara ele tá 25 anos na minha frente. Mas isso aqui é um baita no fone da Edifier. Lindo. Quando você for lá para Miami, para Nova York, vai ver o showroom novo deles lá, que é maravilhoso. Você pode usar Bluetooth, você pode usar com cabo. E esse aqui é do caramba. Você que viaja muito, eu só uso esse aqui em avião. Sério? Porque ele veda tudo. Não, Benja, obrigado. Ô, vou usar meu Edifier.
lá fora. Então, ó, fala para ele, depois pegar o endereço do Luiz, eu vou mandar também para o Luiz botar na sala dele uma caixa. As caixas de som da Edifier são impressionantes. Eu não conhecia essa marca. A Edifier é chinesa. Ela está agora com... Possivelmente ele deve usar... Tá aí, ó. Qualcomm. Qualcomm aptX, na China, por isso que eu falo, na China nós somos um gigante. Você fala Qualcomm na China, a nosso índice na China por isso que eu falo que tem um caminho ainda, né? Não estão gravando, o Alan tá aí, mas a gente tem um caminho aqui no Brasil, né, Alan? A gente tem 85% das pessoas dizem que vão comprar produtos com Snapdragon na China. Quando vai comprar um smartphone, tem que ser um smartphone com Snapdragon. 85%? Se fosse 5% já era maravilhoso. Como É mais ou menos na isso, China. não é, Alan? O 85%. A Índia é um fenômeno. O que a gente vende na Índia... Onde que tem o Qualcomm aí? O Bluetooth, Explica. o Bluetooth e o som. O som que está aqui, o processador de som que está aqui, é esse Qualcomm aptX. Ele traz um som espacial. Ele que faz o som ficar espacial. Então esse o fone processador. é top, tá vendo? É top. E aí eu conecto com um processador que tem Snapdragon, as pessoas não sabem. Para eu ter essa função, eu tenho que ter um processador, ele funciona melhor quando o processador é Snapdragon do outro lado. Porque ele vai se conectar no celular, via Bluetooth. Então, você consegue ter um end-to-end, que a gente fala, né? E você consegue extrair todo o valor que o produto traz, quando você tem o celular com o fone de ouvido. Vou te falar, nós demos fone aí, deu uma aula, cara. Os caras vêm aqui e falam, não, vou ver CDC, vou ver Zezé de Camargo. Aqui não, aqui já mostrou. Eu nem sabia que existia isso dentro do fone, cara. E vocês, quando for comprar computador novo agora, com Snapdragon, é bom, é bom. Então, porque fica isso... A bateria é incrível, é incrível. E ele é 55% mais e eu acho rápido que o Intel. Isso eu também acho o nome legal pra caramba, Snapdragon. Ele é 55% mais rápido que o Intel AMD, por um simples motivo. Eles, para durar a bateria, quando você desconecta da parede, ele diminui a capacidade de processamento, porque a gente estava matando eles na bateria. Tanto é que a Microsoft, sabe, o Surface, vai ter exclusividade nos próximos 2 anos, porque, tipo, a experiência Windows no Snapdragon é infinitamente melhor, porque ele fica muito próximo do Apple. O cara que compra o Apple, ele compra porque ele é rápido, a bateria dura, e como o processador da Apple não esquenta, ele não tem o form factor com ventoinha, e então você consegue fazer uma carcaça mais fina, mais premium. E o nosso produto, como ele não tem que ter ventilação forçada, nada disso, a carcaça do produto fica premium. Então você usa alumínio, lógico, tem de todos os preços, mas são produtos super high-end, assim. Caramba. Entendeu? Universitários, alguém tem alguma pergunta? Vamos fazer aquelas perguntas para botar o Luiz também lá, nos cortes venenosos. Não, claro que não. Você é um pouco mais generalista e falar a longo prazo, né? Como que vocês estão lidando com essa preocupação de matéria-prima daqui a 20, 30 anos? E quais que vocês acham que serão as maiores dificuldades também daqui a 20, 30 anos nesse universo de IA, chips e tecnologia? Olha, matéria-prima, a gente não vê... Lógico, tem todos esses temas geopolíticos hoje em dia, né? Acho que grande parte dos problemas geopolíticos, inclusive, é por algumas matérias-primas, né? O próprio petróleo é uma matéria-prima, mas eu acho que o mundo tem matéria-prima. O que vai acontecer com o mundo já passa da nossa esfera de controle. Eu acho que o ponto daqui a 20 anos, e que vai ser os mesmos dos últimos 20 anos, se você pensa numa empresa igual a gente, qual que é o maior ativo que nós temos? A inovação. Inovação continua sendo gente. Né? Eu acho que o AI nunca vai substituir uma coisa que é a criatividade humana. Né? Então, você continuar pensando em inovação pelos próximos 20 anos é o que a gente vai fazer, criar os novos super ciclos, que a gente chama. Se você tem empresas hoje que valem trilhões de dólares, é porque elas têm uma capacidade de inovação gigantesca. Né? Então, a gente tem que continuar os próximos 20 anos estudando, empreendendo, inovando e investindo. Essa fórmula não muda.
né? E é uma fórmula que eu acredito, inclusive, que a gente tem que ver mais no Brasil. No Brasil, a gente é muito curto-prazista. Não, vou ganhar dinheiro agora, acabou, é isso que interessa e depois vou me aposentar. Eu conheço gente que eu vou na sala deles, que eu tenho um profundo respeito, o que mais conta para ele não é o quanto ele tem no banco, mas a quantidade de propriedade intelectual que ele tem na parede dele, de pesquisas que ele fez, do que ele desenvolveu, que ele ajudou ou nos Estados Unidos, ou na China, ou onde quer que seja, o que ele criou, né? E isso é capital intelectual, né? A gente tem que valorizar mais o capital intelectual, de alguma forma. Eu acho que essa é a fórmula de você conseguir continuando nesse progresso, principalmente para esse lado tecnológico. O dinheiro ele é meio, ele não é fim. A gente tem que continuar pensando quais são as tecnologias para o bem da humanidade, para o crescimento, enfim, e que elas sejam inclusivas, e a gente vai conseguir isso só através de muita inovação. Ô Luiz, como é que o mundo vê o Brasil hoje? Olha, eu sou brasileiro, eu passo grande parte do meu tempo aqui no Brasil. O Brasil, às vezes, ele é uma eterna promessa, né? A gente já viu o Cristo decolar em capa de jornal, já viu de revista, já viu ele voltando. É um pouco complicado. O Brasil tem um pouco de ruído nesse momento, né? E que acaba sendo... não é muito bom para os investimentos, de uma forma geral. Mas o Brasil é um país grande, é um país importante, é um país que tem um capital humano incrível, que eu acho que continua tendo muitas oportunidades. Eu olho mais o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Eu prefiro, como brasileiro, eu prefiro ficar desse lado da equação. Pô, Luiz, Valeu. pô, demais, cara. Muito legal. Luiz Tonini, CEO da Qualcomm. Ó, você que é dirigente de clube, você que estuda marketing esportivo, assista. Assista. Dirigentes de clube, vocês estão parados no tempo, cara. Vocês estão parados no tempo. Não adianta falar 10, 15, 20, 30, 40 milhões de torcedores e não saber quem são e não fazer nada com eles. Tá aqui, ó. Tá aqui. É só assistir. Semana que vem tem mais Benjamin Butcher. Valeu!